Meu amigo vascaíno, agora é para valer. Primeira semana do ano, acabaram-se as festas e agora o Vasco da Gama pega firme no batente para o início aí das competições. Vamos falar muito aí sobre essa situação envolvendo a logística aí da pré-temporada. Uma semana aí que a gente vai ter anúncios aí relativos à coletiva do nosso Ramon Dias e também do nosso Alexandre Matos, e a gente vai falar sobre a situação aí de reforços, porque o Vasco segue firme no mercado, sem economia, para poder fazer aquisições para o ano de 2024. Peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal para vocês colocarem a atenção neste vídeo até o final. Pessoal, o vídeo está imperdível, a gente vai trazer aqui atualizações sobre meias aí e atacantes, tá? Que estão perto de chegar aí no Vasco da Gama. Vamos começar falando aqui sobre essa semana, que deverá ser uma semana de anúncios aí, de apresentações. Essa semana o Alexandre Matos vai fazer aí uma coletiva para ser apresentado ao torcedor vascaíno, para a gente ter aí noção da dimensão aí de como que andam as coisas aí com relação ao planejamento para 2024, assim como a gente deve ter aí uma entrevista do Ramon Dias nessa semana para que ele possa falar um pouco aí sobre a renovação de contrato dele e as expectativas. O Vasco da Gama que vai simplesmente se reapresentar no dia 6, perfeito, e o Vasco já viaja pro Uruguai no dia 8 para ficar lá no Resort Solanas, onde o Vasco vai disputar o torneio Rio de la Plata. Perfeito? Então, essa é a situação envolvendo a logística aí do Vasco da Gama. O Vasco que manteve toda a espinha dorsal aí, não perdeu nenhum atleta titular por enquanto. Isso é muito importante. E o Vasco que fez uma contratação sim de impacto, chegou aí o João Vitor, bom jogador junto à equipe do Benfica. O Vasco que desembolsou aí 32 milhões de reais. Com isso o Vasco deu um recado aí muito forte para o mercado e para a torcida, um investimento que foi feito para a zaga nessa quantia, nesses valores. Então a tendência é que o Vasco traga jogadores aí pesados e que façam investimentos ainda maiores aí para a situação de meia e para a situação aí de atacante, tá? A gente tem informações para poder passar para vocês aqui. Bom, sobre a situação de saída do jogador, o Vasco disse que não vai comprar o Ivan está acertando aí com outro clube, né? O goleiro, então o Vasco também recusou 4 propostas aí com relação ao Raus, tá? Então o Raus deve ser aproveitado aí para ser o reserva do nosso Léo Jardim, o Léo Jardim titularíssimo aí no gol. Bom, situação do Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro, como vocês já sabem, assinou o contrato, assinou a proposta com o Bahia, certo? E 2 jogadores aí muito sendo dito no Vasco da Gama. A gente vai falar aqui primeiro do Vargas, né? O Vargas que teve proposta sim, os representantes do Vargas aí, o André Cury, que é o mesmo empresário do Ramon Dias, que é o mesmo empresário do Medel, ofereceu o atleta sim para o Vasco da Gama. O Vasco fez uma proposta, é um jogador que chega aqui para poder compor o elenco, e agora o Vasco da Gama vai conversar com o Galo sobre a chegada desse jogador. A gente tomou conhecimento aí sobre a situação do jogador Wesley, tá? Que foi um nome muito ventilado aí na última semana, Wesley do Cruzeiro,
que poderia envolver o Aureliano nessa negociação. As negociações aí deram uma esfriada com relação ao Wesley, principalmente depois aí da situação do nome do Vargas, perfeito? Bom, outras situações que a gente passa aqui para vocês em primeira mão. O Vasco da Gama, muito próximo aí de fazer o anúncio do Alexander Aravena, jogador aí chileno, muito bom de bola, atleta aí que custaria para o Vasco 14 milhões de reais, jogador aí que viria com um passe comprado em 50%, ponta esquerda, titularíssimo da seleção chilena aí, cara arrebentou na Universidade Católica do Chile, o Vasco fazendo esse investimento aí muito pesado para um jogador de lado de campo. A gente também tomou conhecimento logo na parte da manhã que o Vasco fará uma proposta aí formal para o Luciano Rodrigues. Já houve aquelas conversações preliminares com o empresário do Luciano Rodrigues, um jogador que atuou muito bem, de 20 anos, lá no Liverpool do Uruguai, perfeito, e o Vasco tem muito interesse nesse atleta. O atleta já deu aí o sinal verde, quer vir jogar no Vasco da Gama, disse que seria uma honra aí ser treinado pelo Ramon Dias, e cara aí que, pô, ia quebrar muita cabeça aí o Ramon Dias para escalar essa equipe do Vasco da Gama aí. O Vasco que vem forte aí para essa contratação. A gente tomou conhecimento aí, certo, que o Vasco entrou na briga aí pelo atacante Benjamin Rousser, né? Jogador aí que já esteve especulado no Vasco no começo do ano, por conta lá daquela situação. O Vasco procurou alguns jogadores lá do River Plate, na época ele estava no River, agora está no Independente, e isso ganhou mais ênfase nessa manhã, porque o Corinthians saiu da negociação, porque o Corinthians contratou o Rodrigo Garo, né, que é da mesma posição, certo? E o Vasco está disputando o jogador ali com o Botafogo, um jogador ali que é visto ali na Argentina ali como um jogador muito versátil, um jogador ali que é visto como uma joia aí no futebol argentino, certo? Bom, situações aí complementares que a gente passa para vocês, tá? O nome do Felipe Anderson, tá? E do Reynoso, dois jogadores que a gente tem dito aqui, tem sido muito comentado nos bastidores de São Januário. O Felipe Anderson está com o contrato terminando agora no meio do ano de 2024, já pode assinar um pré-contrato. O Vasco entende que precisa trazer um jogador ali para agregar, para somar junto ao Payet, certo? Jogador ali que tem 32 anos, que, pô, a gente jogou muito na Premier League, fazendo história lá no futebol italiano, na Lazio, né? O Emmanuel Reynoso, que a gente conhece muito bem aí do Boca Juniors, certo? Um jogador que chuta bem de média e longa distância, campeão de Libertadores das Américas. Então, gente, a situação está evoluindo. Ah, Laureano, mas pô, que demora. Pô, a gente está falando só de jogador de prateleira muito alta aí, e de negociações aí, ó, que tem muita bufunfa, muito dinheiro aí envolvido. Então é o seguinte, essa semana o Vasco deve apresentar aí alguns reforços, vai apresentar com toda certeza do mundo, porque dia 6 aí já tem a apresentação aí, e dia 8 a gente vai embora para o torneio lá no Uruguai. Aguardemos, e nessa tarde aí imagino que a gente tenha aí grandes novidades sobre essas situações. Obrigado pela sua atenção. Vasco neles, e a verdade prevalecerá. Valeu!